A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Hoje nós vamos estudar a lição 3, a unidade da igreja. E antes de iniciarmos a nossa lição propriamente dita, a gente precisa entender qual é o conceito da palavra unidade. Essa palavra vem do latim de unitas, né? E permite fazer referência a tudo aquilo que não pode ser dividido sem que a respectiva essência seja destruída ou alterada. Ou seja, é aquilo que você não consegue dividir sem perder a essência dela. A unidade também é singularidade em número. Por exemplo, aqui tem uma caneta, então é uma unidade. Pode se referir também a união ou conformidade. E o foco da nossa aula vai ser o quê? União. Então, todas as vezes que a gente vê aqui unidade, lembre-se sempre em união, tá? Em conformidade, estão todos juntos, num pensamento, num propósito. Amém? Vamos lá. Não é bom que o homem viva só, né? O ser humano ele não foi criado para viver isolado, né? Sozinho, não. O ser humano foi criado para viver em sociedade, com as pessoas. Quando Deus criou o homem, né? Ali era tudo perfeito, não tinha tristeza, não tinha nada, era tudo tranquilo. Mas mesmo assim, o Senhor olhou e falou assim: olha, não é bom que o homem viva só. Ele precisa ter um adjuntor, ele precisa ter uma pessoa para dividir, para conversar, né? Para trocar os pensamentos. E olha só, o próprio Deus disse: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. Então Deus fez para Adão quem? A Eva, para ser adjuntora, para eles andarem juntos ali. E também vale ressaltar que nós acreditamos o quê? Na Trindade, né? Um único Deus em 3 pessoas. Quer dizer, então essas 3 pessoas estão juntas. Também fala o quê? De união, de unidade, né, de compartilhamento aqui. E nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente precisa de outras pessoas, né? Para a gente falar das nossas necessidades, para a gente falar das nossas alegrias. É muito triste quando a gente vê alguma pessoa isolada, sempre sozinho. É lógico, tem aqueles momentos de particularidade com o Senhor, né, que nós vamos orar, tem um momento de reflexão, mas não é para viver sempre assim, sempre sozinho. É importante a gente ter amigo, é importante a gente estar no meio da nossa família, é muito importante isso. Então, se você tem essa dificuldade, ore a Deus para que você tenha esse relacionamento. Às vezes, no período da adolescência, tem hora que a gente não consegue se enturmar, né? Fica um pouco difícil, a gente não entende ali a família nos entende, mas é importante você encontrar alguém, né, para você conversar. Não fique sozinho, né? A igreja sempre tem apoio, tem professores, tem pastor, tem outros irmãos, então vale a pena viver ali junto, como o Senhor quer que a gente fique sempre em unidade, em união. Além disso, é bom andar acompanhado, pois se você tiver um problema, tem alguém para lhe ajudar. Vamos lá. Eclesiastes capítulo 4, do 9 ao 12. Olha só o que diz a palavra do Senhor. É melhor serem 2 que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas quem cai sem ter quem o ajude está em sérios apuros. Da mesma forma, 2 pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para se aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas 2 pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver 3, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Mas só que tem uma coisa muito importante aqui. Temos que andar em 2, em 3, em 4, mas essas pessoas que nós andamos, elas têm que ter o mesmo pensamento, os mesmos princípios, a mesma crença que nós temos. Acreditamos em Deus, nós acreditamos na palavra, nós temos princípios cristãos, e essa pessoa também tem que ter, porque senão não vai dar certo, né? Vai dar problema. Essa pessoa, ao invés de te levantar, ela que vai te empurrar, ela que vai te jogar lá pro buraco. É importante também que não é só para os momentos difíceis, né? Mas no momento que você também vai alcançar o sucesso. Sabe aquela pessoa que te incentiva? Vai lá, você vai conseguir, em nome de Jesus, vamos orar. Uma pessoa que te impulsiona para fazer aquilo que é correto, né? Para você conquistar as coisas que está planejado, que você pensou, que o Deus planejou para você também. E se você cair, essa pessoa vai lá e te levanta. E se a outra pessoa cair, você está também ali para ajudar, para dar uma palavra de incentivo, mas conforme a palavra do Senhor. Então, cuidado com quem você está andando. Tem que ser pessoas que vão te ajudar, e não pessoas que vão te afastar do caminho do Senhor, ou pessoas que vão te julgar no buraco. A nossa aula hoje é a unidade da
igreja. Então você tem que estar com pessoas que faz parte da igreja, que tem o mesmo pensamento. E se tiver 2, 3, 4, quanto mais, melhor. Quanto mais a igreja, né, estiver ali cheia e unida com o mesmo propósito, melhor. Vamos lá. Falando de unidade, Paulo ensinava aos crentes da igreja de Corinto acerca da unidade. Ele dizia que apesar de o corpo ser dividido em muitos membros, ele é único e cada membro tem a sua importância. Olha lá, 1 Coríntios capítulo 12, verso 20. Agora, pois, há muitos membros, mais um corpo. Eu só tenho esse corpo, eu não tenho vários corpos, né? Eu tenho vários membros que formam o corpo da Renata. Então, eu tenho a mão direita, eu tenho a mão esquerda, né? Eu tenho os pés, os braços, o coração, tudo, né? Isso forma o quê? O meu corpo, um único corpo. E algumas tarefas não funcionam direito sem que haja união. A igreja só conquista grandes vitórias quando trabalha unida. É necessário que todos da igreja, todos, né, estejam perfeitos, estejam ali ligados, estejam unidos, porque senão não vai conseguir alcançar a vitória, conseguir aquele propósito que foi determinado para a igreja. Seja a igreja universal, né, no sentido de que a igreja verdadeira, aquela que vai ser salva, aquela que tem a missão de ganhar almas para o Senhor Jesus, aquela que tem a missão de adorá-lo, de louvá-lo, como também as missões que a gente tem dentro da nossa igreja, né? Os propósitos que tem. Esse é o principal, esse é em primeiro, esses dois, mas tem coisas na igreja que a gente vai fazer, por exemplo, vai construir uma igreja, vai reformar, vai desenvolver um grupo, vai fazer um projeto, tem que ter a união. E cada um é de um jeito, mas é um corpo só, é uma igreja só. A unidade da igreja na dificuldade. É importante estarmos unidos, porque enquanto houver união entre todos os membros, a igreja do Senhor avançará e nenhum mal poderá resistir à sua força e autoridade. Ali a gente falou de andar em dois, a gente está falando de um jeito mais pessoal, mas pensando na igreja como um todo, quando a igreja está unida, quando a igreja está ali com o mesmo propósito de adoração, ou o propósito que nem eu falei de fazer algo na obra do Senhor, com certeza vai vir dificuldades, porque o inimigo de nossas almas ele vai lançar dificuldades. Mas se estivermos juntos, o que vai acontecer? Nós vamos avançar, nós vamos ter vitória. Mas se estivermos unidos. Aqui a gente vai falar da história de Pedro. Eu acho essa história muito interessante, né? Lá em Atos registra, né, que Herodes, que era o governante da época, ele mandou matar Tiago, ele mandou prender Pedro. E aí, olha só, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Quer dizer, Pedro estava preso, mas a igreja estava em contínua oração, clamando a Deus pela vida de Pedro. E sabe o que aconteceu? Houve um grande milagre. Os anjos foram lá e retiraram Pedro. Os guardas não viram, ninguém viu, né? Pedro estava lá na dele, dormindo. Pedro estava tão em paz. Mesmo na prisão, ele estava tranquilo, ele estava dormindo. Quando o anjo chegou e falou, olha, coloca aí as suas sandálias, a tua capa e vamos sair. Pedro foi saindo, passando, quer dizer, foi um milagre. O anjo foi abrindo as portas, o anjo que o libertou. Por quê? Porque a igreja estava ali clamando pela vida dele. Olha só. E quando Pedro saiu, olha só o que aconteceu. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram, está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. Está lá em Atos 12, do verso 12 ao 17. Então quer dizer, Pedro saiu da prisão, a igreja estava ali orando. E ele foi para onde? Para a casa de Maria. E lá estava todo mundo reunido fazendo o quê? Orando pela vida dele. E aí ele bate lá na porta, Rode, que era uma menina, abriu, não acreditou, nem deixou o Pedro entrar. Ela ficou tão emocionada que deixou o Pedro pro lado de fora. E falou, olha, o Pedro tá aí fora, tá batendo. E ninguém acreditou.
Pedro insistiu, quando abriu, viram Pedro. E aí ele contou. Então, quando a igreja está unida, a igreja está orando, está pedindo, o Senhor faz o milagre. E se ele não fizer o milagre, pode ter certeza que ele vai fazer o melhor. Às vezes Deus não faz o que nós pedimos. Aqui o Senhor fez o que a igreja pedia, que a igreja estava orando para libertar Pedro. Né? Mas tem outros momentos que Deus faz outras coisas, mas sempre a vontade do Senhor é a melhor. Amém? A beleza da igreja. Somos diferentes uns dos outros, porém, quando estamos unidos, funcionam perfeitamente. Paulo ensinou que Deus colocou cada parte diferente do corpo conforme ele quis, e cada parte do corpo é necessária. Na igreja tem pessoas de tudo quanto é jeito, né, com todo tipo de personalidade. Aqui a gente não está falando de caráter, a gente está falando de personalidade. Tem uns que é mais quietinho, tem outros que é mais explosivo, tem um que gosta de cantar, tem outro que gosta de orar. Essa é a beleza da igreja. Nós somos diferentes uns dos outros. O Senhor não fez ninguém igual. Até mesmo os gêmeos, eles são diferentes, né? Tem a sua digital é diferente. Mas quando estamos unidos, somos perfeitos, porque cada um supre a necessidade do outro. Eu sou bom nisso, mas não sou tão bom naquilo. Mas você, nessa parte que eu não sou tão boa, você é. Então a gente se une e aí fica tudo perfeito, tudo certo. Olha só o que o Senhor diz aqui, 1 Coríntios capítulo 12, do verso 18 ao 22. Mas agora, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Já pensou se nosso corpo fosse só mão? Não ia dar, não dá nem para imaginar como seria, né? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. A gente precisa. Às vezes você fala assim, mas no seu próprio corpo, né? Mas o dedinho do pé é necessário. Tira os 2 dedinhos para você ver como que fica o seu equilíbrio, né? Fica difícil de você, mas o dedinho é o dedinho. Tira o dedo polegar e tenta pegar as coisas. Você vai conseguir, vai fazer uma forma, mas vai ser mais difícil. Então, a gente precisa de tudo. Para que serve a sobrancelha? Para que existe isso aqui? Porque quando você transpira, você começa a suar, se não tivesse a sobrancelha, cairia direto no olho, mas como tem a sobrancelha, acaba caindo. Então, o Senhor, ele tem todas as maneiras, ele sabe, ele é perfeito, e ele nos fez também perfeito. E quando a gente fala da igreja, comparando a igreja com o corpo, cada um é de uma forma, mas cada um tem o seu trabalho na igreja. E a nossa lição também falou né, semana passada, e retrasada, de dons ministeriais, de dons proféticos, da profecias. Então, quer dizer, os dons espirituais, perdão, falei errado. Então, a gente vê que os dons ministeriais tem pastor, tem evangelista, tem o mestre, tem o apóstolo. Quando a gente pega os dons espirituais, tem de profecia, tem da palavra, tem da cura. Então, vários dons. Quer dizer que o Senhor colocou cada um dos membros da igreja com um dom, com um chamado. Um serve para organizar, para liderar. Aí você fala assim, irmã Renata, mas o meu trabalho ele é tão pequeno, não tem... Olha só o que o Senhor falou. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Veja que o Senhor não fala que é o que é fraco. É os que parecem ser fracos. Aquele que você fala, mas isso aqui não precisa. Você não tem necessidade. Tira essa pessoa, tira o trabalho dessa pessoa e vê o que acontece. A gente vai sentir falta, alguma coisa vai ficar desequilibrada. Então essa é a beleza da igreja. Somos diferentes, mas escolhidos pelo Senhor. E o Senhor nos deu um dom, o Senhor nos deu uma capacidade que se nós trabalharmos todos unidos, será perfeito e ninguém vai conseguir derrotar a igreja. Lógico que não por nós, porque a cabeça é Cristo. A gente não pode esquecer que a cabeça, quem comanda a igreja, quem é o dono da igreja, é o nosso Senhor Jesus. Amém? Uma igreja atuante e triunfante. Na época da igreja primitiva, os cristãos contribuíam para que o evangelho se expandisse por todos os lugares. E qual era o segredo dessa igreja? O livro de Atos ressalta que o crente daquela época estudava as escrituras todos os dias e perseverava nos ensinamentos do apóstolo. Assim, a igreja se fortalecia na fé e o Espírito Santo agia com liberdade porque havia unidade entre os crentes. Olha, a gente precisa nos focar mais na leitura da palavra,
focar aqui, ó, na palavra de Deus. A gente necessita disso, porque é ela que vai nos guiar, nos orientar, é a nossa bússola, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então a gente precisa focar na palavra, a gente precisa focar na oração, a gente precisa focar no jejum, né? Eu gosto, né, quando tem a festividade na igreja, dos adolescentes, das irmãs do círculo de oração, é muito bom a gente termos festas na igreja, é muito bom, é necessário. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos de palavra, nós precisamos de oração, nós precisamos de jejum, buscar o Senhor, para que nós sejamos atuantes e triunfantes, até para que as nossas festas, para as coisas que nós fazemos, congressos, encontros, é encontro de casal, é festa de... para que isso tudo tenha realmente um propósito e tenha um valor, porque sem oração, sem a palavra, a gente não vai conseguir. E a gente observa que a igreja de Atos, quando a gente lê o livro de Atos, que a igreja crescia, que a igreja expandia, almas se rendiam aos pés do Senhor Jesus. Hoje é muito difícil a gente conseguir isso, principalmente no nosso país. A não ser dos missionários, quando estão lá no sertão, naquelas lugares bem mais difíceis, aí tem mais almas sedentas, mais almas precisando do Senhor, mas a gente precisa estar muito atento, o coração nosso tem que estar sensível, nosso ouvido sensível, sensível ao Espírito e sensível à palavra do Senhor. Amém? Aqui está o versículo, né, de Atos 2, 42, 46 ao 47, que é o que eu estou falando. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e a oração, adoravam juntos no templo diariamente, reuniam-se nos lares para comer e partir o pão com grande alegria e generosidade, sempre louvando a Deus e desfrutando da simpatia de todo o povo. E cada dia os senhores acrescentavam aqueles que iam sendo salvos. Então eles sempre estavam juntos na oração, na comunhão, na adoração, louvando ao Senhor todo momento junto e até no partir do pão. Unidos em amor. A maioria dos cristãos daquela igreja prosseguia obediente ao modelo de justiça e amor, e por isso surgiram pastores, mestres, evangelistas que cuidavam da espiritualidade e do fortalecimento dos irmãos. Assim a igreja crescia muito a cada dia. Por conta desse amor, por conta dessa união, por conta que eles viam a obra do Senhor crescendo, as pessoas tinham desejos e surgiu mesmo pastores, mestres, evangelistas. O Senhor derramava os seus dons. E hoje nós precisamos também. Só que a maioria das pessoas não estão preocupadas em ser pastor, em ser missionário, não estão pensando em ser engenheiro, arquiteto, administrador, ter um bom emprego, parte da tecnologia. Isso é importante? É importante, a gente tem que pensar na nossa vida, né? Material, no nosso sustento, como que vai ser. Mas cadê aquele desejo? Hoje a gente vê poucos jovens, poucos adolescentes com o sonho de ser pastor. Quando eu vejo eu fico muito feliz. Esses dias na minha igreja tinha uma criança, não era nem um adolescente, ele era criança. E ele viu um jovem pregando e ele falou assim, eu queria tanto ser como esse jovem, eu quero ser como ele quando eu crescer. Então, isso é importante, mas são poucos que têm. Esse desejo precisa estar no coração, de trabalhar, de ter dirigentes no círculo de oração, de ter regentes, não para se aparecer, mas com o propósito de servir ao Senhor. Né? Esse que é o propósito. Vamos lá. A unidade é espiritual. Paulo ensinava que o Senhor tem o desejo de guiar a igreja em unidade. Por isso ele deu dons ministeriais e espirituais aos cristãos, querendo ver o corpo atuante na prática do bem. O poder da unidade da igreja está diretamente ligado à prática espiritual, pois em unidade todos exercitavam o hábito de orar e jejuar. Né? Então, como a gente já falou, eles oravam e jejuavam. E o Senhor, como Ele é bondoso, misericordioso, Ele enxerga lá na frente. Ele nos deu dons espirituais e ministeriais. Para quê? Para a edificação, para o crescimento da igreja, para nos auxiliar a fazer a obra dEle. Né? O Senhor nos capacitou para fazer a obra dEle. O nosso Deus, Ele é tremendo, Ele é perfeito. Ele poderia fazer o seguinte, olha, eu chamei vocês, faça a minha obra. E só, mas não, o Senhor nos chamou, nos capacitou, derrama o amor dele toda hora sobre a nossa vida. Quando a gente erra, a gente pede perdão, pede auxílio ao Espírito Santo para nos guiar, para nos orientar, e ele faz. Mas a gente só consegue isso também fazendo o quê? Orando e jejuando. E chegando aqui ao final,
Os crentes da igreja de Atos enfrentaram muitas lutas devido às perseguições do Império Romano. A igreja, porém, obedecia a Deus e pregava o evangelho por toda parte. Nós, dos dias atuais, também precisamos manter esse compromisso, não apenas pregando, mas principalmente praticando o Evangelho, apesar das perseguições e aflições. Não é apenas falar, tem que viver. Teve alguns trimestres aí do ano passado que a gente estudou um pouco sobre isso, né? Sobre o nosso testemunho de vida, viver realmente o Evangelho. Às vezes a gente fala, mas não pratica. Então a gente tem que praticar o Evangelho e também pregar para as pessoas. Eles sofreram muitas perseguições, né? Nós também sofremos, é um tipo de perseguição um pouco diferente aqui no nosso país. A perseguição de matar, de destruir casas, isso existe também em outros países, mas no nosso país a perseguição é outra. E os tempos estão difíceis, a gente está vendo muita coisa acontecendo. Então ore, busque o Senhor, vivencie realmente a palavra do Senhor, peça para Deus, para que Ele derrame um amor sobre a sua vida, para que você tenha discernimento também das coisas, aquilo que é e aquilo que não é do Senhor. Amém? Terminamos a nossa aula por aqui, que Deus os abençoe e uma boa semana.